Boa noite, que a paz e a graça de Jesus seja com todos, amém? A você que vai nos assistir posteriormente, de manhã, de tarde ou de noite, bom dia, boa tarde ou boa noite, para você que está nos ouvindo, aí num futuro distante ou no futuro próximo. Antes da gente começar essa mensagem, eu queria que a gente pudesse orar ao nosso Deus, continuar esse culto de oração, pedindo a Ele agora, pedimos pelo presbitério, pela saúde espiritual, saúde física. Agora eu queria que a gente pudesse pedir, para que Deus pudesse abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa ser mais uma vez edificado por Ele, amém? Oremos. Deus santo, Pai maravilhoso, Criador de tudo, ó Senhor, Tu é o Deus cujos dias não têm fim. Ninguém pode contar, ó Deus, ou dizer quando o Senhor começou, porque o Senhor é infinito, ó Pai. O Senhor é aquele que é, o Senhor é aquele que era e que há de vir. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és um Deus grandioso, ó Pai, Criador de tudo e de nós, ó Pai, que estamos aqui. Por isso, ó Deus, nós apelamos, ó Pai, à Tua grandeza, apelamos, ó Pai, ao Teu conhecimento, à Tua sabedoria, ó Pai, capaz de nos tornar sábios e aptos para toda boa obra. Te peço, ó Deus, que nós, ó Pai, que estamos aqui, aqueles, ó Deus, que nos irão ouvir posteriormente, que os nossos corações possam ser abertos e preparados, ó Pai, para a Tua mensagem. Que eu seja apenas, ó Deus, um vaso, ó Pai, usado por Ti, para trazer a Tua mensagem nesse momento. Assim como todos os outros, ó Pai, todas as quartas e domingo, e nos pequenos grupos, em nome de Jesus. Amém. Nas quartas-feiras, a gente está estudando as cartas. E a gente, nessa quarta, a gente vai estar finalizando a carta de Filipenses. Pegando aqui a minha colinha, porque eu gosto de relembrar os temas. O Ayrton começou o primeiro tema com a obra que Jesus começou em nossa vida ainda está sendo aperfeiçoada. Semana passada, o Samuel trouxe para a gente, tendo o exemplo de Jesus como modelo para os nossos relacionamentos. Eu não vim na quarta passada, e vocês vão me ajudar a confirmar. O Tiaguinho pregou o combate aos legalistas judeus, que é um ensino muito comum nas cartas de Paulo. E hoje a gente vai estar finalizando essa carta de Filipenses com o tema permaneceis firmes. Tem o tema, Natan? Não tiver também não tem problema não. Permaneceis firmes. Olha aí, permaneceis firmes no Senhor. E sabe, a caminhada cristã, ela é uma caminhada longa. É uma caminhada que, dependendo da idade que você comece, ela pode ser curta, mas num geral, na maioria dos casos, ela é uma caminhada longa. Então aqui a gente tem pessoas que têm 10 anos de batismo, 20 anos de batismo, 30 anos de batismo. Tem gente aqui que antes de eu nascer já era batizada, né, Deus? Antes de eu nascer já era batizada, me viu nascendo. Então assim, é uma caminhada muito longa. Aí os seus mais de 33 anos na fé, né? Pelo menos. Então é uma caminhada longa. E como é difícil se manter constante na vida. É desafiador a gente manter uma caminhada dessa por tamanho, por tão longo, essa quantidade de tempo. Não é impossível. É isso que a gente vai estar vendo aqui, os desafios e as soluções para os desafios. E nada melhor para estar nos ensinando nessa noite, eu não sou essa pessoa experienciada, né, na fé, mas um irmão que tinha experiência no assunto. Paulo, aqui ele está escrevendo essa carta por volta do ano. Isso quer dizer, Paulo ele se converteu aproximadamente no ano 36.
Então quer dizer o quê? Que Paulo, fazendo aqui uma matemática, né? O pessoal diz a conta de padeiro, tinha pelo menos aí uns 30 anos de batismo. 30 anos de fé quando escreveu essa carta. Então não é um neófito, um novo na fé que está escrevendo para a gente. Muito menos aquele irmão que só ficou, que a sua vida ela não foi tão dentro da igreja. Paulo era um homem que ele teve a sua fé provada, foi descido num cesto, foi apedrejado, levou 40 chicotadas menos uma pelos judeus, foi considerado como morto, excluído pelos seus próprios irmãos, perseguido pelos gregos, perseguido por Roma. Então não é não aqui quero exaltar Paulo, porque nem ele quer, mas são as credenciais desse irmão que escreveu essa carta de Filipenses. É um irmão experienciado, e não só isso, é um irmão que ele não é hipócrita. Por quê? Porque ele mesmo, ao escrever essa carta, também estava perto. E aí, se você for para Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 1, a gente vai ler até o 9 pausadamente, a gente vai dar uns pulinhos, né, por causa do nosso tempo. Versículo 1 ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então a instrução que Paulo está dando para esses irmãos é: permaneçam firmes. Toda essa carta de Paulo é uma carta de encorajamento, é uma carta de alegria. Paulo escreveu para agradecer aqueles irmãos, mas não só agradecer, mas para encorajar. E no versículo posterior, Paulo ele vai estar dando algumas atitudes práticas, vai estar falando de alguns desafios e as soluções para esses desafios. E a primeira coisa que Paulo vai estar falando no versículo 2 é: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais companheiros. Os seus nomes estão no livro da vida. Então Paulo ele está exortando aqui os irmãos a permanecerem firmes, e ele vai olhar agora para a igreja e lembrar dessas duas irmãs, Evódia e Síntique, que eram duas irmãs que estavam tendo problemas, elas estavam tendo discussões, estavam ali tendo aquele, que nem a gente diz aqui, estava dando a rabisaca para outra, né? Provavelmente não estavam se falando, não estavam se comunicando, porque Paulo pede para elas viverem em harmonia. Então essas irmãs, elas estavam brigando dentro da igreja, elas estavam tendo problemas, e você pode até querer especular o que era que elas estavam tendo problemas, mas não é claro para a gente o que era a dificuldade delas. Mas uma coisa é certa: Paulo queria deixar claro para aqueles irmãos que o quê? É muito desafiador e é um impeditivo para a gente, pode ser uma pedra de tropeço para a gente permanecer firme, as brigas dentro da igreja. Paulo está falando de o quê? De que nós precisamos permanecer firmes, e logo ele começa a falar de quê? Dessa briga das irmãs. Porque quando a gente está em alguma desavença ali com o irmão, isso é um desafio, isso pode ser um impeditivo para que a gente permaneça firme. Isso pode ser um impeditivo para que na nossa caminhada cristã.
É tanto que nós conhecemos pessoas que já caíram na fé, por quê? Porque entraram em confusões dentro da igreja, entraram em desarmonia uns com os outros, e Paulo estava querendo proteger aquelas irmãs, de elas evitarem essa briga e andarem em harmonia, por quê? Porque podia acontecer delas caírem. E se você já entrou em alguma confusão na igreja, ou se você já foi colocado em alguma confusão, você sabe como isso é desafiador, como isso toma conta da sua mente, como isso lhe desanima, como isso, se a gente deixar a confusão seguir, ela coloca você para baixo. Dói, a pessoa fala coisas que você não queria ouvir, você fala coisas que a pessoa não queria ouvir. E isso é uma dificuldade, algo que pode se levantar no caminho que nos impede de permanecer firmes. E é por isso que a gente precisa ter cuidado com isso. É por isso que a gente precisa observar quantas divisões a gente não já presenciou. Uma pessoa que já não conseguia mais olhar na cara da outra. E não é só aqui. Se você passar pelas igrejas do Ceará, nossas congregações, tem igrejas lutando contra isso. Tem igrejas batalhando com isso. E o nosso ego, o nosso orgulho, eles não deixam com que a gente abra mão dessas confusões. Porque no final, numa confusão, o que é que a gente quer? A gente quer estar certo. A gente quer ser a última palavra. A gente quer ter a última resposta. Numa confusão, a última coisa que a gente quer é ter a mesma atitude de Cristo Jesus, como Samuel pregou, que é o quê? Humildade. É se considerar menor do que os outros. Porque numa confusão a gente quer sair por cima. Ninguém quer sair por baixo. E a gente não percebe o quão grande essa armadilha é para a sua caminhada cristã e para a minha. E Paulo está dizendo isso para a gente. Esse assunto é tão sério que Paulo pede ajuda àqueles irmãos. Clemente, esse meu leal companheiro de jugo, meus cooperadores, ajudem essas irmãs a permanecerem firmes, porque isso é uma armadilha para elas. Obrigado, irmã Edinho. Porque isso é uma armadilha para elas. E a forma que Paulo resolve essa situação, ou a fórmula que ele dá para resolver essa situação, é algo que a gente tem que pensar. Todas as vezes que a gente pensar em entrar numa confusão, querer entrar numa confusão, ou se a gente já estiver numa confusão, olha o que Paulo diz para essas irmãs, para resolver esse assunto. No final do versículo 2, no final do versículo 3, ele vai dizer: irmãs, os seus nomes estão no livro da vida. Para essa confusão, irmãs, vocês são do mesmo time, vocês estão jogando do mesmo lado, vocês vão para o mesmo céu. Não vai ter um céu separado para Evódia, e não vai ter um céu separado para Cinti, que vocês estão indo para o mesmo céu, vocês servem ao mesmo Senhor, e os nomes de vocês estão no livro da vida. Se você vai fazer mais ou menos que o irmão, se você é mais culto, se você estudou mais, Paulo está dizendo, seu nome já está no livro da vida. E isso é algo que a gente precisa pensar quando essas confusões
se colocarem pela gente, se colocarem perto da gente. Eu e o Valmir somos do mesmo time. O nosso nome está no livro da vida. Odaílson e eu, a gente está no mesmo time. Tiene, Dedé, filho, irmão Edir, Cíntia, Natan, quem estiver ouvindo, o nosso nome está no livro da vida. E sabe, olha como isso é poderoso que Paulo está falando para que a gente possa permanecer firmes. Porque não somente saber que o nosso nome está no livro da vida, ajuda a gente a resolver problemas de confusões dentro da igreja e permanecermos firmes, mas também saber que o nosso nome está no livro da vida, talvez é a melhor coisa que você possa ter escutado hoje. Não há nada mais animador do que saber que o nosso nome, ele não vai ser escrito na vida, ele já foi escrito no livro da vida. A gente não persevera para ser salvo, a gente é salvo e por isso a gente persevera. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Olha que maravilha. Que problema você tem que não fica pequeno perto de você saber que o seu nome já está no livro da vida. Aqui eu não estou falando de que você agora vai para casa, vai se sentar, vai ligar a TV, né? E ali você vai colocar os pés ali em algum lugar, numa cadeira, no sofá, e relaxar e dizer: meu nome está no livro da vida, agora eu vou ficar aqui só descansado, não vou mais fazer nada, eu posso brigar com quem eu quiser. Não é isso que eu estou falando. Isso é uma maneira muito errada de entender o que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer, o que a palavra de Deus está garantindo para mim e para você, é que a gente entrou numa batalha que ela já foi ganha. A batalha da nossa vida, a batalha que a gente está caminhando, a batalha que você está travando, ela já foi ganha. Jesus Cristo já venceu essa batalha na cruz. O nosso escrito de dívida foi rasgado. Que batalha é maior do que a batalha contra a morte eterna? E essa batalha foi vencida. A batalha contra a doença é maior do que isso? A batalha contra a doença é maior do que a morte eterna? Não. A batalha do desemprego é maior do que a batalha que nós teríamos que travar e não venceríamos nunca? A batalha contra a morte eterna? E Jesus Cristo já venceu essa batalha por nós. Nós estamos numa guerra onde nós podemos entrar com a certeza de que vamos sair com a vitória, e isso nos ajuda a permanecer firmes. Não é que a gente não vai entrar na batalha, mas quer dizer que a batalha já foi ganha pelos nossos méritos? Não. Pelas nossas forças? Também não. Mas pelo nosso Senhor. Se você está fazendo maná, a gente já viu algumas batalhas, vamos ver mais ainda dessas. E é muito semelhante. Os israelitas, eles eram escravos. Os israelitas não tinham treinamento militar. Os israelitas não tiveram inicialmente o seu treinamento militar. Era um povo que cuidava de cabra, cuidava de ovelha, cuidava de boi. Era um povo que talvez não sabia nem pegar numa espada direito. Talvez sabia ali por causa que era comum você ter uma espada, mas o treinamento militar eles não tinham. Foram escravos por muito tempo no Egito. E quando eles saem, depois de tanto tempo no deserto, eles vão lutar contra gigantes.
E eles entram naquelas batalhas com a batalha já vencida. E essa é a nossa vida. A nossa batalha é contra gigantes. A nossa batalha é contra os gigantes da vida, contra os gigantes que querem fazer a gente pecar, que querem fazer a gente cair, mas a verdade é só uma. Essa batalha já foi vencida. Porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. E isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. Que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Isso traz descanso para a gente. Isso traz ânimo para a gente. Isso traz força para a gente lutar. Isso traz força para começar um ministério. Isso traz força para continuar no ministério. Isso traz força para você sair e lutar pelas batalhas da vida. Muitas das vezes a vitória não é da forma que a gente pensa que vai ser, mas o Senhor sabe que aquilo é uma vitória. Então que a gente possa pensar nisso. Uma outra coisa que Paulo vai falar, que pode ser um impedimento, ou que é um impedimento, um desafio, para a gente permanecer firme, são as preocupações com essa vida. A gente vai ler aí, a partir do 4 até o 7, olha o que Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todas, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, seguindo nesse contexto que ele está falando, de permanecer firmes, que a gente precisa se atentar a uma coisa: as preocupações da vida, elas podem ser uma armadilha, elas podem ser um impeditivo, podem ser uma pedra de tropeço para que a gente possa permanecer firmes. E é por isso que ele está falando disso para aqueles irmãos: não andem ansiosos por coisa alguma. E o que é a ansiedade? Não quero aqui entrar nesse assunto que é complexo, mas num grande resumo, o que é a ansiedade senão as preocupações com a vida, senão as preocupações com o que está ao nosso redor, senão do que olhar para o mundo e perceber o quão grandes são os gigantes que a gente enfrenta. As ansiedades que a gente tem, os anseios, os e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, ai meu Deus, e se amanhã eu não vender o tanto que eu deveria vender, e se amanhã eu perder o meu marido, se amanhã eu perder o meu filho, ai meu Deus, e se amanhã eu perder o meu neto, ai meu Deus, e se amanhã acontecer uma coisa, e se amanhã me tirarem do meu posto que eu estou de trabalho, e se amanhã eu não conseguir de novo o trabalho, e se amanhã o meu filho fizer isso e aquilo. Essas preocupações com o mundo, com o nosso ao redor, elas geram na gente essas ansiedades, elas tiram da gente a alegria de viver, que é o que Paulo está falando: alegrem-se sempre no Senhor. As ansiedades da vida, elas tiram essa alegria da gente, elas tiram esse desejo ardente pela vida que Paulo está dizendo que a gente precisa ter, porque essas preocupações com a vida, elas nos roubam
do momento presente que a gente está vivendo. Quem já passou por alguma situação assim, sabe disso. Sabe que as preocupações com a vida, elas lhe roubam do momento presente. Você não consegue mais viver ali bem o que você tem, porque você está constantemente olhando para o futuro, ou olhando para o que está acontecendo ao redor. Será que amanhã, será que vão atrasar a minha aposentadoria? Ai meu Deus, será que amanhã eu vou conseguir vender o tanto de roupa, né, que eu teria que vender? Ai meu Deus, será que os irmãos vão dar para frente ou vão dar para trás aqui na igreja? Essas preocupações, elas são perigosas para a gente. Por quê? Porque elas tiram da gente o nosso olhar de Jesus. Nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para as situações ao nosso redor. Nós olhamos e vemos, meu Deus, como elas são grandes. E isso é uma grande armadilha que nos impede, que às vezes pode ser um problema para que a gente possa permanecer firmes. Veja, relembre bem a história de Pedro, ela ilustra muito bem o que a gente está falando. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude de Pedro? Ele diz: Senhor, se és tu mesmo, faz com que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Jesus disse: vem Pedro, pode vir. Pedro, ele desce do barco e ele faz algo que eu acredito que nós aqui não queremos fazer da forma sobrenatural que ele fez. A gente não sabe quantos passos Pedro deu, mas ele caminhou até Jesus. Provavelmente ele chegou perto de Jesus, porque no desfecho da história Jesus puxou ele pela mão. Então ele chegou perto de Jesus, ou Jesus deu um pique, né? Deu uma carreirinha para pegar ele. Mas Pedro caminhou, e o texto diz que o mar ele estava agitado, as ondas estavam dando contra o barco. Então não era aquela lagoa tranquilinha, né, que Pedro foi lá andando sobre a lagoa tranquilinha, não. O mar estava agitado, as ondas estavam batendo no barco, e ainda assim Pedro andou sobre as águas. Essa é a vida do cristão. A nossa vida, irmãos, ela é a gente está num grande mar, num grande vendaval, andando sobre as águas, e olhando para Jesus. A nossa vida está nesse grande vendaval, e esse vento que dá sobre o barco pode ser qualquer coisa, pode ser um problema de saúde, pode ser o governo que mudou uma lei e fez o seu comércio ficar ruim, pode ser uma mudança da prefeitura que agora você tem que pagar taxa a mais, pode ser um problema de saúde que apareceu no seu pai, pode ser um problema de saúde que apareceu na sua mãe, pode ser uma briga com um familiar seu. Jesus, ele não promete que a gente vai caminhar sobre as águas tranquilas. João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Essa é a promessa de Jesus para nós. Mas a promessa dele é que enquanto nós estivermos olhando para ele, a gente vai caminhar sobre as águas. E o que é que acontece com Pedro quando ele olha para o lado? O texto é bem claro. Pedro, ele estava andando sobre as águas, e quando Pedro começou a reparar no vento, Pedro começou a reparar no barco, Pedro começou a reparar nas ondas, Pedro começou a reparar: opa, rapaz, aqui eu não devia estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Pedro, ele começou a reparar nas preocupações que estavam ao redor dele. E o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar.
ele começou a afundar. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente começa a olhar para as preocupações da vida, quando a gente começa a se preocupar mais com a nossa vida, com o nosso secular, isso é um impeditivo da gente permanecer firme. Porque a gente afunda como Pedro afundou. A gente afunda como Pedro afundou. Porque as preocupações da vida são muitas. Não estou dizendo aqui que elas são bobas, que você deveria deixar elas para lá, que elas não existem, que uma doença não é real, que um câncer não é real, que um acidente grave não é real, que a possibilidade de perder um ente querido não é real, que um filho seu está dando trabalho, que você está tendo problemas com a sua família, não é real. Todas essas coisas são as ondas que dão na nossa vida. E a solução não é ignorar essas coisas. Para que a gente permaneça firme, a solução não é ignorar elas. A solução é fazer como Pedro fez. Voltar os olhos para Jesus e dizer: me ajuda, Senhor. É a mesma solução que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo: não ande ansioso, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. O que Paulo está dizendo é: faça como Pedro. Se você sucumbiu ali na ansiedade, se você sucumbiu olhando para a vida, faça como Pedro. Volte os seus olhos de novo para Jesus e diga: me ajuda. Se seu filho, se sua filha está dando trabalho, se você está tendo dificuldades na sua casa, se você está tendo dificuldades no seu trabalho, se você está tendo dificuldades para encontrar um trabalho, e isso está roubando a sua paz, se as preocupações da vida estão roubando a sua paz, a solução não é ignorar elas. Para permanecer firme, as soluções é tirar ela das suas costas e colocar os pés na cruz. Para a gente permanecer firme, a gente precisa tirar essas coisas das nossas costas e dizer: Jesus é teu. Esse problema não é meu, esse problema é do Senhor. A criação dos meus filhos não está nas minhas costas, ela está nos pés do Senhor. A condução dessa igreja não está nas minhas costas, ela está nos pés do Senhor. A condução da minha casa não está nas minhas costas, está nos pés do Senhor. A minha aposentadoria não está nas minhas costas, está nos pés do Senhor. Eu não preciso me preocupar com isso, porque o Senhor sabe do que eu preciso. E isso é mais fácil dizer do que fazer. Porque a gente gosta de controlar, a gente gosta do controle. Mas esse é o desafio para a gente permanecer firme. Porque as ansiedades, as preocupações da vida, como Jesus mesmo diz na parábola do semeador, elas são como espinhos que sufocam a gente. E por fim, Paulo ele diz o quê? Lá no versículo 9, se você for para lá, a gente vai finalizar agora. Ele diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em Jesus. É assim que está aí na sua Bíblia? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em Jesus. Como é que está na sua Bíblia? Em mim. Versículo 9. Paulo está dizendo isso. Coloquem em prática, Filipenses, o que vocês viram em mim. Paulo aqui em nenhum momento ele está se comparando com Jesus, se colocando como maior que Jesus, mas Paulo ele está se disponibilizando
para ser um modelo para aqueles irmãos. E isso é uma verdade. Quando a gente persevera, quando a gente permanece firmes, a gente anima outros irmãos a permanecerem firmes também. Uma das melhores coisas dos encontros de casais, para mim, não são as mensagens, é ver irmãos com 30 anos de casais no encontro de casal, 30 anos de casado nos encontros de casais. Eu fiquei muito animado com a pregação do irmão Ken Lewis, quando ele veio para cá, e ele falando dos seus 50 anos, agora viúvo, mas ele falando do seu casamento, 50 anos, você diz, meu Deus, 50 anos só de casado. Se não me engano, o pai do Davi chegou a comemorar 70 anos de casado, pai do filho. Você conhece, tem quantos anos, Odailson, na fé? Eu sei que é 37 de casado, mas na fé, 34 anos que persevera. Sei que o Dedé tem muitos, né, Dedé? Tem quantos, Dedé? 20? 20, irmão Edir. Filho, quantos filhos? 37 anos de fé. Seu irmão Edir? 50 anos, que é de batizado? Ah, de casado, olha aí, 50 anos de casado e de fé, irmão Edir. 20, e tu, Valmir? 30. A gente aqui é peixe pequeno, né? Se a gente for brincar um pouquinho. Mas, irmãos, quando a gente persevera, quando a gente permanece firme, a gente se torna modelo. A gente se torna exemplo. E a nossa igreja precisa de exemplos de pessoas que perseveram. Para aqueles que estão começando. Benjamin, Murilo, Adam, seus filhos pequenos. Natan ali, né, Natan? São modelos para a gente. Irmão, não se envergonhe de dizer isso. Irmão, persevere como eu estou perseverando. Não se envergonhe de dizer isso. Muitas das vezes a gente acha que Paulo, ele dizia isso, porque Paulo, ele era um santo, que ele era uma pessoa que estava em outro nível, perfeito. Eu só posso dizer que você precisa me imitar, que você pode me imitar, se eu for perfeito. Não é isso. Se você tem tentado imitar a Cristo, você pode chamar pessoas a imitar também junto com você. Paulo, no final da sua vida, ele se definia, sabe como? 1 Timóteo 1,15, digna de toda confiança, é essa palavra que Jesus veio a este mundo, morreu por nós, morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo se apresentava no fim da sua vida como o pior dos pecadores. Paulo, no fim da sua vida, era essa a descrição que ele tinha dele mesmo: eu sou o pior dos pecadores. Mas ainda assim ele olha para mim e para você e diz: pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Pode ser meu imitador, porque mesmo eu sendo o pior dos pecadores, eu estou imitando Cristo. Romanos 7, quão miserável homem que sou, quem me salvará da morte ou dessa carne, desse corpo miserável? Ainda assim ele olha para mim, para ti, Dedé, para a gente e diz: pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo. E para a gente permanecer firmes, a gente precisa permanecer firmes juntos. Olhar para outros irmãos e digam: vem imitar a gente, vem perseverar junto com a gente, vem permanecer firme junto com a gente. Deixa essas brigas de lado, deixa as ansiedades de lado e persevera junto comigo. Que você, Dedé, possa dizer para a Cíntia: persevera junto comigo. Que o filho possa dizer para a Nete: persevera junto comigo. Que o Odailson possa dizer para a Sheila, que você possa dizer para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus funcionários: persevera junto comigo. Persevera junto comigo.
o que você viu e ouviu e recebeu de mim, persevera junto comigo, e que a gente possa permanecer firmes no Senhor. Amém?